Olá! Vamos para mais um módulo do curso EAD, o Estagiário Extraordinário. Agora que nós já vimos as gerações no ambiente de trabalho e a importância de ter uma boa inteligência emocional, nós vamos conectar esses pontos por meio da comunicação. A comunicação está presente entre nós, seres humanos, há mais de 70 mil anos. No início de tudo, o Homo sapiens começou a formar suas primeiras culturas graças à comunicação. Ela sempre foi e sempre será o elo mais forte para que nós trabalhemos em prol de um objetivo, seja ele garantir a sobrevivência ou gerar lucro de uma organização. Para que uma empresa tenha os seus resultados positivos, é muito importante que exista um bom relacionamento entre as pessoas no ambiente em que elas ocupam. Segundo uma pesquisa feita pelo PMI Brasil, 76% de 300 grandes empresas definem a comunicação no ambiente de trabalho como o principal motivo de fracasso das atividades propostas. Isso acontece pois a forma como você interpreta os fatos e acontecimentos é diferente das outras pessoas que estão à sua volta. Todos nós filtramos uma série de informações, já que o nosso cérebro é limitado. Tendemos a focar naquilo que é mais interessante segundo as nossas crenças, os nossos valores, cultura, profissão, especialidade e outras características que compõem a nossa personalidade. Por exemplo, se eu pedir para um pintor descrever a sala que você está ocupando agora, o que ele vai reparar? Talvez a cor, a textura ou detalhe das paredes. E um eletricista? Talvez a quantidade de lâmpadas, a luminosidade do ambiente ou a quantidade de tomadas. Uma boa analogia é feita com um território e o seu respectivo mapa. Por mais detalhado que seja um mapa, ele não é o território. É uma representação que dá mais relevância a determinadas informações em detrimento de outras. Para a construção desses mapas no nosso cérebro, ele utiliza principalmente três mecanismos: a generalização, a omissão e a distorção. A generalização acontece quando temos uma experiência com uma situação específica e esperamos obter os mesmos resultados para situações diferentes. A partir de uma experiência conhecida, generalizamos para as próximas. É o que permite saber que ao girarmos uma válvula de uma torneira, a água vai sair. Se não usássemos a generalização, a gente teria que estudar todas as vezes como funciona uma torneira. Você se lembra a primeira vez que você esteve diante de uma torneira eletrônica? Teve alguma confusão? Vamos ilustrar um outro exemplo. Quando você pede para tirar férias em dezembro, mas o seu chefe ele nega. A partir dessa experiência, você passa a declarar que o seu chefe nunca aceita os pedidos que você faz. Ou seja, a partir de uma única experiência, você generaliza para o restante. Então, a primeira dica para que você tenha um caminho de comunicação saudável é: fique muito atento aos momentos em que você ou as pessoas com quem você convive utiliza a generalização, que limita esse caminho de comunicação transparente. Explora se a conclusão que está sendo tomada não está considerando apenas algumas experiências limitantes. Procura descobrir quais são os caminhos que ainda não foram explorados. No mecanismo da omissão, parte da informação que nós capturamos do mundo externo é simplesmente omitida. Tendemos a remover do modelo partes julgadas sem importância. Seu líder pode pedir para você que prepare a reunião para mostrar os resultados do mês para a equipe. Ele diz apenas que as informações devem aparecer de forma clara e simples, depois vai embora. Você aceita o desafio e vai animado para sua mesa para elaborar. Provavelmente, a primeira pergunta que vem na sua cabeça é: quando é que vai ser essa reunião? Essa informação ela é super importante, porque você tem que saber qual é o tempo que você vai ter para desenvolver. A data da reunião está muito clara na cabeça do seu líder, já que ela acontece toda a primeira quarta-feira do mês. Mas você, que está chegando agora na empresa, não faz ideia disso. Esse é um exemplo clássico de omissão. Além dessa, muitas outras perguntas vão surgir, como: o que ele quer dizer com informações claras e simples? Afinal, o que é claro e simples para você pode ser bem diferente para o seu líder. Qual o horário da reunião? Quem serão as pessoas que irão participar? Eu devo mostrar os resultados em uma apresentação de slides
ou em uma planilha com gráficos? Depois de ouvir esses exemplos, a segunda dica para o caminho da comunicação saudável é: questione quais são os pontos que não foram falados, mas que normalmente são óbvios para outra pessoa. O óbvio precisa ser dito. Normalmente são essas lacunas que acabamos preenchendo com informações a partir das nossas experiências, mas que nem sempre estão alinhadas com a expectativa da outra pessoa. O terceiro mecanismo é a distorção, que acontece quando colocamos julgamentos e interpretações sobre o que estamos observando. Ao falar sobre determinada situação, comunicamos os nossos julgamentos ao invés de trazer os fatos ocorridos. Um colega de trabalho pode passar por você e não dizer bom dia. Você pode julgar essa atitude como falta de respeito, mas ele pode estar apenas muito apertado para ir no banheiro. Provavelmente você já passou por essa experiência de estar com tanta vontade de ir no banheiro que não conseguia enxergar mais nada além do caminho até lá. Um outro exemplo é esse aqui. Cada pessoa na mesa vê uma coisa. O primeiro vê um 3, o segundo vê um M, o terceiro vê um W e o quarto vê um E. São 4 pontos de vista diferentes e os 4 estão corretos. Por isso, se comunicar é muito importante. Nem sempre o que você vê é aquilo que o outro está vendo. A dica para esse mecanismo é manter um caminho de comunicação aberto com as pessoas nas quais você passou por alguma situação desconfortável. Vamos falar mais sobre isso nesse próximo tópico da aula. A maioria dos conflitos entre colegas de trabalho acontece pois cada um vê a partir desses fatores que acabamos de aprender e brigam tentando provar que a opinião dele é a verdadeira. É o jogo do quem tá certo. Esse jogo é extremamente prejudicial para as relações no ambiente de trabalho. O psicólogo Marshall Rosenberg desenvolveu um método comunicativo chamado comunicação não violenta, ou popularmente conhecida como CNV. A CNV serve de guia para a resolução de conflitos nas mais diversas áreas da vida. Ela nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, ao invés de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando na situação. Somos convidados a nos expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que damos aos outros atenção respeitosa e empática. Aos poucos, você vai perceber que a CNV substitui nossos velhos padrões de defesa, recuo ou contra-ataque diante de julgamentos ou críticas. Vamos percebendo a nós e aos outros por um enfoque novo, quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, em vez de diagnosticar ou de julgar, a gente descobre a profundidade da nossa própria compaixão. Pela ênfase de escutar profundamente, a CNV promove o respeito, a atenção e a empatia entre as partes. Isso acontece não só entre você e a outra pessoa, mas principalmente de você para você mesmo. É um olhar de compaixão para os seus sentimentos e necessidades. Agora que já falamos bastante sobre a CNV, vamos aprender como aplicar isso tudo no nosso dia a dia. Vamos começar? Para colocarmos em prática esse processo, precisamos entender o passo a passo. São 4 componentes: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. O primeiro componente da CNV consiste em separar observação de avaliação. Nós precisamos observar claramente, sem acrescentar nenhuma avaliação. Quando combinamos observação com avaliação, nós diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem. Em vez disso, é muito provável que eles escutem uma crítica e se fechem para o que nós estamos dizendo. Vamos ilustrar a diferença da observação e da avaliação. Certa vez, em uma empresa, os funcionários da área de vendas estavam se queixando da postura do seu líder dentro das reuniões. Então eu perguntei para eles: o que o líder de vocês está fazendo que entra em conflito com as necessidades da equipe? E a resposta foi bem rápida: ele fala mais do que a boca. Eu havia pedido uma observação, mas o que eu percebi como resposta foi como aquela pessoa o avaliava. Ela não descreveu o que o líder disse ou o que ele fez que levava a interpretar daquela forma. Depois de muito tempo discutindo e direcionando o grupo, nós fizemos uma lista de comportamentos específicos do líder que os incomodava. Por exemplo, o líder costumava contar histórias da sua época de vendedor, das suas experiências nas reuniões. Como resultado,
Às vezes, as reuniões se alongavam 20 minutos além do combinado. Esse é o primeiro passo da CNV, separar observação de avaliação. Em seguida, entramos no componente de identificar e expressar sentimentos. Desenvolver um vocabulário de sentimentos que nos permitam nomear ou identificar de forma clara e específica nossas emoções nos conecta mais facilmente uns com os outros. Ao nos permitirmos ser vulneráveis por expressarmos os nossos sentimentos, nós ajudamos a resolver os conflitos. É muito importante para a CNV distinguir a expressão de sentimentos verdadeiros de afirmações que descrevem pensamentos, ou avaliações ou interpretações. Imagina a seguinte situação. Na área de compras, o gestor chama a atenção do seu funcionário usando um volume alto de voz na frente dos colegas. Ao perguntar para o funcionário como ele se sentiu, é comum ouvir como resposta coisas do tipo: "Eu senti que aquilo foi extremamente desrespeitoso. Sinto que não é o jeito certo de se tratar os funcionários", ou "Sinto que meu chefe é um péssimo gestor". Todas essas expressões não representam um sentimento, e sim uma avaliação ou interpretação da ação observada. Você pode substituir a palavra sinto por penso ou acho. Eu penso que aquilo foi extremamente desrespeitoso. Ou então, acho que não é o jeito certo de se tratar os funcionários. Ou, acho meu chefe um péssimo gestor. Para expressar nossos sentimentos, temos que usar palavras que se referem a emoções específicas, como vimos no módulo de inteligência emocional. Por exemplo, quando você falou comigo naquele tom de voz na frente das pessoas, me senti triste, ou me senti irritado, ou incomodado. Note que na frase nós combinamos a observação, sem avaliação ou julgamento, com o sentimento que isso gerou. Trazer o foco da comunicação para os seus sentimentos e suas necessidades aumenta as chances de você ser ouvido, diferente da situação onde você expressa o seu julgamento em relação a isso. Isso provavelmente vai fazer com que a pessoa se sinta ameaçada e se feche para você. Agora que vimos como expressar nossos sentimentos, vamos para a etapa de identificar quais as necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos. Sempre que você receber uma mensagem negativa, a partir de agora, você vai iluminar a sua consciência a respeito dos próprios sentimentos e necessidades. O que os outros dizem e fazem podem ser o estímulo, mas nunca a causa dos seus sentimentos. Infelizmente, a maioria de nós nunca foi ensinado a pensar em termos de necessidades. Nós estamos acostumados a pensar no que há de errado com o outro, que as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Assim, se desejamos que o nosso chefe converse em uma sala privada, podemos classificá-lo como um mau chefe por fazer isso na frente de outras pessoas. Quando as pessoas falam sobre o que precisam, em vez de falarem o que está errado no outro, a possibilidade de encontrar uma solução aumenta muito. Trazendo novamente o exemplo do chefe que chamou a atenção do funcionário na frente dos colegas, e complementando com as necessidades que não estão sendo atendidas, fica mais ou menos assim. Quando você falou comigo naquele tom de voz, na frente das pessoas, eu me senti triste, porque eu tenho a necessidade de ser aceito e de ter a minha imagem preservada na frente dos meus colegas. Dessa forma, você traz clareza, mostrando que podem resolver esse conflito sem apontar o dedo na cara dizendo que ele foi um mau chefe. Quando falamos sobre as nossas necessidades em conflito, diminuímos as chances da outra pessoa se sentir culpada ou atacada pelas suas palavras. E para finalizar, depois de trazer aquilo que você observa da situação, expressar seus sentimentos e necessidades, chegou a hora de fazer um pedido que enriquecerá a sua vida. Vamos lá! Quando você falou comigo naquele tom de voz, na frente das pessoas, eu me senti triste, pois eu tinha a necessidade de ser aceito e ter a minha imagem preservada na frente dos meus colegas. Na próxima vez, você pode me chamar na sua sala para conversarmos de uma forma mais privada? Ao fazermos um pedido, temos que usar frases que representam ações positivas, para mostrar o que estamos pedindo, em vez de declarar o que estamos evitando. Uma ação positiva é: "Você pode me chamar em uma sala privada?" Uma frase negativa é: "Peço que você não faça mais isso." Quanto mais claro formos, mais provável que sejamos ouvidos. Passamos então pelos 4 componentes da CNV: fazer uma observação da situação,
expressar os nossos sentimentos, identificar e expressar as necessidades não atendidas e fazer um pedido para que este enriqueça a sua vida. Agora, vamos fazer um exercício prático? Pega papel e caneta e vamos lá. Primeiro, pense em uma situação no seu passado que despertou um sentimento que não foi muito agradável. Pensou? Agora, separe tudo aquilo que é observação e avaliação e em seguida coloque em um papel. Lembrando que observação é tudo aquilo que seus olhos podem ver e seus ouvidos podem ouvir, sem julgamentos. Liste 1 ou 2 sentimentos que ficaram vivos dentro de você naquela situação. Escreva quais foram ou qual foi a sua necessidade não atendida. Monta agora a seguinte estrutura. Quando, e agora você vai colocar aquilo que você observou na situação. Eu me senti, descrevendo o seu sentimento, porque eu tenho a necessidade de descrever a necessidade que não foi atendida. Eu gostaria de, e coloca o pedido que atenderia a sua necessidade. Você pode replicar essa estrutura para várias outras situações da sua vida. A ideia aqui é praticar para que você fique bom e identificar sentimentos e necessidades que não estão sendo atendidas. Coloque em prática no dia a dia para comunicar às pessoas quando uma necessidade sua não for atendida e veja quais são os efeitos e aprendizados que a comunicação não violenta te proporciona. Vale lembrar que essa é apenas uma introdução ao tema da comunicação não violenta. Se você tem interesse de se aprofundar, busque as leituras complementares e compartilhe seus aprendizados conosco. Boa prática e até o próximo módulo.